Olá, pessoal. O tema abordado foi algoritmo genético, elaborado por Ingrid Martins e Suzana Santiago. Nele nós iremos tratar o que são, conceito, população, avaliação, seleção, cruzamento, mutação, estrutura básica do algoritmo genético e parâmetros da evolução. O que são? Algoritmos genéticos diferem dos algoritmos tradicionais de otimização em basicamente 4 aspectos. Baseiam-se em uma condição do conjunto das soluções possíveis e não nos parâmetros de otimização em si. Os resultados são apresentados como uma população de soluções e não como uma solução única. Não necessitam de nenhum conhecimento derivado do problema, apenas de uma forma de avaliação do resultado. Usam transições de probabilidade e não regras determinadas. Conceito. Os algoritmos genéticos AG foram concebidos em 1960 por John Holland, com o objetivo inicial de estudar os fenômenos relacionados à adaptação das espécies e da seleção natural que ocorre na natureza, como explica nosso querido Darwin, bem como desenvolver uma maneira de incorporar esses conceitos aos computadores, como Mitchell. População. Dentro de algoritmos genéticos, são implementados simulações de computador, que tem como objetivo pegar uma população que represente, de forma abstrata, uma solução a ser selecionada em busca de soluções melhores. Essa evolução geralmente se inicia a partir de um conjunto de soluções criado aleatoriamente e é realizado por meio de gerações. Avaliação. A avaliação permite ao algoritmo genético determinar sua proximidade à solução ótima do problema. Ela é feita através de uma função que melhor representa o problema e tem por objetivo oferecer uma medida onde a aptidão de cada indivíduo da população ela tende a reagir dentro de um processo de busca, dado um cromossomo, onde a função da avaliação é encontrar um valor, no caso associar um valor numérico de adaptação, proporcional à habilidade do indivíduo representado para solucionar o problema em questão. Seleção. Processo de escolha que usualmente seleciona os indivíduos mais aptos que apresentam maior fitness para participarem do processo de reprodução, que é o processo de selecionar e copiar determinado cromossomo para a população seguinte de acordo com sua aptidão. No caso, mais ou menos isso aí que a gente está vendo no nosso desenho. Isso significa que os cromossomos mais aptos têm maior probabilidade de contribuir para a formação de um ou mais indivíduos da população seguinte. Cruzamento. Baseado na troca de partes dos cromossomos pais, formando novas soluções, filhos. O cruzamento, ele é um processo onde você pode fazer mais de um ponto de corte, conhecido também como multipoint crossover, como nós estamos vendo aí. Para realizar o cruzamento, é necessário uma escolha por sorteio dos cromossomos pais. Em seguida, ocorre a realização ou não do cruzamento, segundo o parâmetro denominado da taxa de cruzamento. Deste modo, de acordo com a taxa de cruzamento, pode-se ocorrer que os cromossomos pais sejam repassados sem modificação para a geração seguinte, criando filhos idênticos a eles. Mutação. A mutação é uma troca aleatória do valor contido nos genes de um cromossomo para um outro valor válido do alfabeto. Nesse caso, o alfabeto binário troca-se de 0 para 1, ou vice-versa. Da mesma forma que é para o cruzamento, utiliza-se uma taxa de uma mutação, que, para cada bit de sequência de caracteres, sorteia-se se ocorrerá ou não essa mutação. No caso da ocorrência, o bit será trocado para o outro valor válido, permanecente do alfabeto. Conforme a imagem abaixo, dá-se para notar que na segunda casa do indivíduo, que era o 0, ele foi alterado e se tornou 1. E o resultado após a mutação. Então, chegou a sequência de 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Essa mutação geralmente se a diversidade as características dos indivíduos da população, onde permite que sejam introduzidas informações que não estiverem presentes em nenhum dos indivíduos. Além disso, proporciona uma busca aleatória,
oferecendo uma oportunidade para que mais pontos do espaço de busca sejam avaliados pelos algoritmos da genética. Bom, chegamos então à estrutura básica de um algoritmo genético. No decorrer dessas explicações, tivemos a explicação da população, a avaliação de aptidão, a seleção, o cruzamento, a mutação. O critério de parada é caracterizado pela obtenção de uma solução satisfatória ou pelo término de um tempo computacional pré-estabelecido. O melhor indivíduo é encontrado após o processo evolutivo. Agora vamos falar sobre os parâmetros da evolução. Os parâmetros são o que influencia no desempenho do algoritmo genético. Dentre eles tamanho da população, afeta o desempenho global e a eficiência dos algoritmos genéticos. Deve-se buscar um ponto de equilíbrio em respeito entre o trabalho escolhido para a população e o cuidado com a cobertura e o processamento concernentes à mesma. Taxa de cruzamento, probabilidade de um indivíduo ser combinado com outro. Quanto maior for essa taxa, mais rapidamente novas estruturas serão introduzidas na população, causando assim a falta de diversidade de indivíduos e ideias. Todavia, com um valor baixo, o algoritmo pode se tornar muito lento para oferecer uma resposta aceitável. Taxa de mutação, probabilidade do conteúdo de um gene de um cromossomo ser alterado. Essa taxa de mutação previne que uma dada população fique estagnada em um valor, além de possibilitar que chegue em qualquer ponto de espaço de busca. Porém, deve-se evitar uma taxa de mutação muito alta, uma vez que pode se tornar a busca excessivamente aleatória, prejudicando fortemente a convergência para uma solução ótima. Intervalo de geração controla a porcentagem de uma população que será substituída durante a próxima geração. Essa substituição pode ser total ou parcial da população, sem duplicatas. Esse número de indivíduos substituídos também é conhecido como sistemas de álgebra computacional, grupos, algoritmos e programação. Número de gerações representa o número total de ciclos de evolução de um algoritmo genético, sendo estes um dos critérios de parada do algoritmo genético. O número de gerações muito pequeno causa uma queda no desempenho, mas um valor grande faz necessário um tempo maior de processamento, mas fornece uma melhor cobertura no domínio do problema, evitando assim a convergência para soluções locais.